Você já pensou que um mangá pode ensinar mais sobre a vida do que muitos livros de autoajuda? E se eu te dissesse que Goku, Joey e até um detetive mirim escondem lições poderosas para você aplicar no seu dia a dia? Hoje eu vou te contar como os mangás japoneses podem transformar a nossa forma de encarar os desafios da vida real. E o último tópico é o mais importante deles. Assim como as outras mídias de entretenimento, os animes e mangás também trazem em suas obras várias reflexões morais, éticas e lições para nossas vidas. É difícil pegar essas informações em meio a um monte de informação e animes longos. Isso é bastante verdade. Mas não se preocupe porque eu estou aqui. Afinal, essa é a proposta do canal. E depois de muita pesquisa, lendo artigos acadêmicos e jornalísticos e assistindo a diversos animes e lendo alguns mangás, cheguei nessas 4 lições que, se aplicá-las corretamente, podem mudar a sua vida. E caso você goste desse tipo de conteúdo, junte-se a gente e se inscreva no canal, pois aqui nós abordamos vários animes e mangás de maneira mais aprofundadas, filosófica e emocional, como nesse vídeo. E agora vamos para a primeira lição e a que mais aparece nos animes. Essa é uma verdade silenciosa presente não só em animes e mangás famosos como Dragon Ball, Naruto, Bleach e One Piece, mas também em obras menos populares. A fórmula é quase sempre a mesma. O protagonista só atinge um nível de poder quando está à beira da derrota. Mas quando tudo parece estar perdido, quando o corpo não aguenta mais, quando o psicológico está prestes a colapsar, é aí que algo muda. É aí que o corpo não responde ao cérebro e sim ao coração. Goku, por exemplo, só se torna Super Saiyajin após a morte de Kuririn e o peso da impotência explodir dentro dele. Ichigo constantemente ultrapassa seus limites ao proteger aqueles que ama, mesmo quando está prestes a morrer. Luffy e os Chapéus de Palha só amadurecem de verdade após a derrota traumática em Marineford, quando Luffy percebe que ainda é fraco demais para proteger aqueles que ama. Até mesmo Saitama em One Punch Man passou por um desespero psicológico, o vazio de não encontrar mais propósito na vida, antes de se tornar quem é. Mas nem sempre o desafio é físico. Em Monster, por exemplo, o protagonista Tema não precisa enfrentar vilões com golpes, mas sim dilemas morais profundos, que o levam ao limite psicológico. E é enfrentando sua própria consciência, sua própria verdade, que ele cresce como ser humano. Você deve estar se perguntando, mas como isso se aplica ao meu dia a dia? A verdade é que, assim como nos animes, é nos nossos momentos de maior dor, frustração e desespero que temos a chance de crescer de verdade. Quando somos rejeitados, quando falhamos, quando sentimos que não somos bons o suficiente, é aí que estamos diante da nossa própria batalha final. Nessas horas somos obrigados a encarar quem realmente somos, sem máscaras. A verdade nua e crua da nossa face. É só quando fazemos isso é que conseguimos mobilizar todo o nosso potencial e mudar de direção, e assim, evoluir. Pense em pessoas como J.K. Rowling, por exemplo, a autora de Harry Potter. Ela estava desempregada, passando fome, com uma filha pequena e vivendo de auxílio do governo quando escreveu o primeiro livro. Ela estava no fundo do poço, e foi ali que nasceu a obra que mudaria sua vida e a de milhões de leitores. Ou o Michael Jordan, que foi cortado do time de basquete da escola, e em vez de desistir, ele usou aquela dor como combustível para treinar todos os dias com mais força, e se tornar o melhor de todos os tempos, uma lenda viva do basquete. Assim como nos animes, a vida nos coloca em situações onde parece que tudo vai desmoronar. Mas são justamente esses momentos que nos forjam. O desespero não é o fim, é o limiar de uma nova versão sua. A evolução não acontece no nosso conforto, mas quando nós encaramos a verdade diante do abismo. Outra lição que aprendi dessa vez mais com os animes e mangás de esporte é que não importa o resultado do conflito, da partida, da competição, o simples fato de eu ter entregado tudo que eu tinha de mim já era uma vitória. O fato de que eu fiz tudo o que podia e não tinha nenhum arrependimento. Em Ashita no Joy, por exemplo, onde vemos Joy, depois de entregar tudo de si, a brasa, o calor de seu corpo, sua energia se esvai e tudo que nos resta é ele repousando em seu corner, interpretado por muitos como a sua morte. A gente já explorou esse mangá e anime aqui no canal, eu sugiro você assistir o vídeo depois desse aqui, é claro. Vou estar deixando ele anexado aí nos cards. Mas outro exemplo, inclusive, que eu me lembro vividamente, está presente em Haikyuu e, para ser mais preciso, a Batalha do Lixão, ou do inglês, né, The Dumpster Battle.
Porque a Batalha do Lixão, ela é um produto de tudo que vem sendo construído nos últimos 200 capítulos, ou quase 300, se eu não me engano. Que é não só as habilidades, o esforço, a força de cada personagem do Karasuno, como a rivalidade do Karasuno e do Nekoma. A gente vê pela primeira vez esses dois times rivais se enfrentando oficialmente em uma disputa. E só esse fato já era algo que eles estavam querendo há muito tempo, pois para eles não importaria o resultado. O importante era jogar contra eles e dar o seu máximo contra o seu rival que eles tanto admiram, que eles tanto valorizam. E é aí que a gente vê ambos os lados se dedicando a se esforçar, a entregar tudo que tem, não só se importando com o resultado, mas se importando principalmente em mostrar o quão grande você evoluiu, o quão forte você está para aquele que te admira e quem você admira. Essa lição, comumente presente nos animes e mangás de esporte, é a filosofia do Ganbatte, que pode ser traduzido como esforce-se o máximo que puder ou dê o seu melhor. Curiosamente, ela se encaixa na quarta lei de vida, segundo o psicólogo Jordan Peterson, que escreveu o livro 12 Regras para a Vida. No livro, a quarta lei consiste em não nos compararmos com os outros, mas comparar-se com quem você foi ontem. Algo que os animes de esporte sempre constantemente nos mostra isso. Não é uma batalha de você contra o seu rival, seu oponente. É uma batalha de você contra você, aquele que você encara quando se vê no espelho. É uma luta para você sempre ser melhor do que você foi ontem. E para você conseguir isso, você tem que entregar tudo o que você tem. Todas as suas capacidades, suas habilidades, mesmo que você tenha falhas. Para que não tenha nenhum arrependimento, para que não sofra depois de não ter feito o que ele podia. E não importa o desafio, mesmo que você não consiga conquistar ou alcançar o seu objetivo, você já será vitorioso só pelo fato de ter feito o que podia. Porque, acredite se quiser, existem inúmeras pessoas no mundo tão amarguradas ou foram amarguradas por causa de algum arrependimento na vida delas. E eu me incluo nisso. Houve vários processos e provas em que eu devia ter dado o meu melhor se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse entregado tudo de si, se eu tivesse valorizado mais aquilo, eu poderia estar em tal lugar, eu poderia ter ganhado tal prêmio. Uma lição que eu aprendi duramente na vida foi que em tudo que eu faça na vida, e eu falo isso pra você também, em tudo que você estiver fazendo na sua vida, dedique-se de corpo e alma. Entrega tudo que você tem a ela, todo o seu amor, todo o seu coração, toda a sua vontade, toda a sua habilidade. Pois o fato de você ter feito isso já vai ser recompensador, não importa o resultado. Pois fazendo isso você consegue superar a si mesmo e ser melhor do que você foi ontem. Você não tem inimigos. Essa frase marcante de Vinland Saga talvez tenha passado batida por muita gente, mas ela carrega um dos ensinamentos mais profundos dos animes e mangás. A ideia de que o seu inimigo de hoje pode ser o seu maior aliado de amanhã. No Shonen, isso é quase uma lei universal. Goku e Vegeta, Naruto e Sasuke, Ichigo e Uryu, Luffy, Lau, Kenshiro e Hao, Tanjiro e Inosuke são um de vários e vários exemplos dessa rivalidade. Em Dragon Ball, por exemplo, Vegeta começa com o vilão mais impiedoso da série, mas sua rivalidade com o Goku o transforma, não só em um aliado, mas em alguém que constrói uma família, uma honra e um senso de propósito diferente. Todas essas dualidades são praticamente um estudo da filosofia platônica. Platão via a amizade como um caminho de evolução ética e intelectual, uma relação complexa que envolve rivalidade, admiração e crescimento mútuo. E o vínculo entre eles é justamente isso. O próprio Hector Garcia, autor do livro Um Geek no Japão, destaca que a cultura dos mangás valoriza a transformação do inimigo, enquanto nas HQs ocidentais a tendência é buscar a destruição do vilão. É sobre reconhecer a humanidade e até mesmo naquele que tentou te derrubar. O Dalai Lama tem uma frase bastante poderosa sobre isso. Ele diz que o seu inimigo é o seu mestre. Isso porque ele testa sua paciência, sua força interior, sua resiliência. E às vezes o inimigo não é uma pessoa, mas um problema, um trauma, uma falha pessoal que te força a crescer. Em Kimetsu no Yaiba, Tanjiro nos mostra que até mesmo demônios destruidores de vidas têm histórias trágicas por trás. Ele não odeia seus inimigos, ele os compreende e essa empatia não enfraquece, mas o torna ainda mais forte. Esse conceito é poderoso demais para se limitar à ficção. Na vida real, aquela pessoa que mais te desafiou, um rival na escola, um colega competitivo no trabalho,
Alguém que te fez sentir raiva ou frustração pode ter sido o empurrão que você precisava para sair da estagnação. Eu mesmo vivi algo assim. Quando eu estava no fundamental e até no ensino médio, eu via os alunos que ganhavam medalhas de Olimpíadas ou participavam de competições de robótica como se fossem as estrelas da escola. Eram os famosos, os que tinham prestígio, e até porque em muitos momentos eles nem iam para aula e mesmo assim não levavam falta. Desde os meus 7 anos de idade comecei a me comparar com eles. Claro, eu sei que essas comparações podem ser perigosas e gerar ansiedade, tristeza, frustração, depressão, mas teve uma coisa que meus pais me ensinaram nessa caminhada que eu nunca esqueci. A melhor forma de chegar no nível de alguém é aprender com ele, é estar junto, é observar e se espelhar. Foi assim que eu comecei a me dedicar mais, a estudar com mais propósito, a entender como eles pensavam e agiam. Depois de muito tempo e esforço, conquistei aquilo que eu tanto aspirava quando criança. E sabe o mais incrível disso? É que aqueles que eu sempre via como inalcançáveis, como rivais, inimigos, se tornaram os meus colegas, meus aliados, os meus melhores amigos. Às vezes o inimigo não é só um reflexo de um desejo profundo de evoluir. E quando você entende isso, você para de competir com raiva e começa a competir com um propósito, como eu comecei a fazer. Às vezes, o maior presente que a vida nos dá, que a vida nos entrega, é um bom rival, porque não há evolução sem resistência. E no fim das contas, talvez seu inimigo só estava lá para te mostrar do que você realmente é capaz. Aproveita, comenta aí embaixo qual foi a sua dupla de rival / amigo favorita dos animes e mangás. Foi o Goku e Vegeta, Naruto e Sasuke, Kurapika e Hisoka? Comenta aí embaixo quem mexeu com seu coração e te fez repensar sobre amizade e rivalidade. E agora, o tópico mais importante de todo esse vídeo. Por isso eu já peço que você deixe o seu like aí, vamos nessa. Sabe aqueles momentos em que a gente não sabe mais o que está fazendo, se ainda faz sentido continuar, ou se a vida está no rumo certo, quando tudo parece confuso e você sente que perdeu a direção? Tem uma frase que me guia nesses momentos, e ela é: quando estivermos perdidos, devemos retornar à nossa infância. Porque na infância a gente era guiado por algo puro. Não era o medo do fracasso, a comparação com os outros ou a cobrança social que movia a gente. Era o gosto pelo que fazia brilhar os olhos. Era brincar, era explorar, imaginar, sonhar alto sem medo de errar. Nos animes isso aparece bastante. Naruto, por exemplo, o cara vive relembrando a promessa que fez quando era criança, de se tornar um Hokage para ser reconhecido. Toda vez que ele está prestes a desmoronar, ele se lembra dessa promessa infantil que o levanta. Em My Hero Academia, Deku volta mentalmente ao momento em que ele viu All Might pela primeira vez e se apaixonou pela ideia de ser herói, e foi aquele gosto, aquele sonho de infância que o manteve os seus atos, que o guiou pelos seus atos durante todo o resto do mangá e do anime. Em One Piece, Luffy carrega o chapéu de palha, que é o símbolo do seu sonho de infância, que mesmo nas situações mais extremas continua motivando, continua lembrando da promessa do seu sonho de ser o rei dos piratas, de achar o One Piece. E até algo mais dramático, por exemplo, como em Made in Abyss, onde os protagonistas são movidos pela curiosidade e o fascínio infantil pelo desconhecido. Quando eu me sinto perdido, frustrado, sem direção, eu tento me lembrar do eu de criança, sabe? O eu que se apaixonava por jogos, livros, animes, mangás. Eu descobri como as coisas funcionam, que sonhava em participar de Olimpíadas, de fazer algo incrível com a tecnologia. E foi voltando a esse sentimento que reencontrei a minha motivação para estudar, para criar, para me dedicar ao que realmente me move. Mesmo quando o cansaço ou a dúvida querem me parar. O resultado disso é o próprio canal que chegou nessa quantidade de inscritos, nesse crescimento que está atualmente. Isso tudo eu devo graças a vocês. Às vezes a resposta não está em reinventar, mas sim em relembrar. Relembrar em que nós éramos antes de colocarem medo na gente. Antes de dizerem que não dava, que não era possível, que era infantil. Porque talvez esteja ali a verdade, a nossa chama. E no fim das contas, mangás, animes, são muito mais do que lutas épicas, poderes insanos ou tramas emocionantes. Eles são espelhos da nossa jornada. Nos mostram que crescer dói, mas também transforma. Que cair não é o fim, é a parte do caminho. Que até um inimigo pode se tornar uma pessoa melhor. E que às vezes tudo que você precisa é voltar a ser aquela criança que só queria correr atrás de um sonho.
E então, se alguma dessas reflexões tomou conta de você ou te tocou de alguma forma, deixa o seu like e comenta aí embaixo, né, qual foi a maior lição que você aprendeu com o anime ou mangá, ou qual foi a sua lição favorita presente no vídeo. E se quiser apoiar o canal ainda mais e de quebra garantir o mangá, o livro incrível que citei ao longo do vídeo, dá uma olhada no link de afiliado na descrição, que você vai encontrar alguns mangás baratos ou com desconto, e de quebra você vai ajudar o canal sem pagar nada mais por isso. Até a próxima, e lembre-se, não desista, evolua e nunca deixe de sonhar.